Ok, que bom. Fazia tempo que a gente nem usava a galeria, né, gente boa? Quantos lembram aí? Fazia tempo que a gente não passava um calor aqui dentro. Essas coisas todas. Nós estamos com o segundo culto aí há alguns meses e ainda não conseguimos encher a parte de baixo ainda para usarmos a galeria, mas hoje a gente ficou feliz que a galeria está cheia e o pessoal está tudo se abanando lá em cima, que lá é quente. Né? Mas aguenta aí. Ótimo. Nós colocamos algumas cadeiras atrás, é isso? Vocês acham que precisa fazer aquilo que eu pedi ou não? Não precisa. Ótimo, tudo bem. Eu ia pedir para a gente movimentar algumas pessoas aqui para servirmos melhor, mas acho que estamos todos assentados. Né? Se eu tiver algum lugar aí perto de você vazio, tira a sua Bíblia de cima dele, chave, etc., porque a gente daqui a pouco encaixa alguém aí perto de você, tá bem? Que bom, graças a Deus. Eu gostaria aqui agora de, sem mais delongas, né, chamar aqui pastor Claudinei. Eu gostaria também de pedir todos os irmãos lá da igreja do Batista, do Ministério da Oração, para ficar em pé também, por favor, todos eles que vieram com seu pastor aqui, olha lá, o pessoal da música que estão lá, acho que tem gente lá atrás também. Que bom, vocês já receberam as boas-vindas, tem gente lá em cima, né, na mesa, que bom. Tudo ovelha sua e a gente boa, muito obrigado, vocês são bem-vindos entre nós, estarem aqui acompanhando o seu pastor, não é? Os irmãos que nos conduziram aqui no louvor, agradecemos muito a Deus por isso, vocês são muito bem-vindos, podem se assentar aí. E aqui nessa noite a gente quer estar atento àquilo que Deus vai falar no nosso coração. Agradecemos muito, pastor Claudinei, sua esposa, o pessoal da igreja, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, ministrar a adoração juntamente conosco ao Senhor. E o pastor Claudinei agora vai pregar a palavra de Jesus Cristo aos nossos corações nessa data muito festiva para nós. Eu não sei se você já fez isso, se eu já pedi para você fazer, mas eu estou meio esquecido. Vai chegando o fim do ano, assim eu começo a esquecer um monte de coisa. Você poderia dizer para a pessoa perto de você: e o teu Deus reina? Diz aí. Isso. Agora levante a sua mão comigo e diz assim: Sião, o teu Deus reina. Isso, muito bem. Se você está enfermo, dá uma dica para você. Você olha para a sua enfermidade e fala: enfermidade, o meu Deus reina. Está com problema? Olha o problema. O meu Deus reina. Está meio tribulado? Tribulação, o meu Deus reina. É assim que a gente vai enfrentando o dia a dia. E não é só na alegria que o nosso Deus reina, não, né, gente boa? Nosso Deus reina e reina mesmo. E eu queria nessa hora pedir para que você levantasse uma de suas mãos e orasse pela vida do pastor Claudinei nesse momento, né? E eu vou pedir o pastor José Carlos, que está aqui, ele vai nos conduzir nessa oração, mas você pode já ir orando aí, orando a Deus para que o Senhor fale ao seu coração nessa hora, orando por esse servo do Senhor, sua família, sua igreja. Ore aí ao Senhor nesse momento. Graça e paz. Por favor, todo mundo agora, se puder levantar, estender a mão para cá. Vamos embora? Rapidinho. 42 anos não é fácil. Eu nem lembro quando eu fiz 42 anos. Eu esqueci. Eu sei dizer que eu lembro. Ela está com 45, meu filho? 44, né? Eu lembro disso. Todos nós estamos alegres, felizes, porque eu vou pedir essa oração seja diferente. Vocês conhecem o trabalho missionário, portas abertas. Tem gente sendo sacrificada lá fora. Vamos orar então, que as igrejas comemorem 42 anos, 50, 100, mas aguardando o arrebatamento. Não se esqueça disso, meu irmão. Cada dia que passa, você está mais perto do arrebatamento. Isso implica responsabilidade. Muito obrigado por tudo, ó Deus, por estar aqui. Neste momento de comemoração, de festividade, nós te agradecemos por tudo isso. Eu coloco, Senhor Jesus, o teu servo, a tua presença, e seja ungido, que o teu Santo Espírito fale em nossos corações pela boca dele. Ele esteja disposto a pregar a tua palavra. Tem de misericórdia, que haja ânimo, haja alegria, haja conforto, haja consolo no meio do teu povo. E aqueles que nesse instante estão tendo motivo de tristeza, nós confraternizamos com eles, porque nós estamos aqui alegres por muitas coisas que Deus tem feito por nós. Continue fazendo a obra de alegria em nossos corações.
e prepara-nos, Senhor, para aquele dia maravilhoso, onde estaremos contigo nos ares. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se sentar. Boa noite, povo de Deus. Aleluia. Vou fazer minhas as palavras do apóstolo Pedro no Monte da Transfiguração, aquele momento bendito, maravilhoso, onde ele não sabia o que dizer. Muitas vezes nós nos sentimos assim, sem palavras, sim ou não? Sim ou não? Às vezes a gente fica sem palavras, e aí Pedro meio que sem palavras, era do feitio dele, fazia parte do jeitão dele. Ele vendo ali coisas magníficas, ele vê ali Moisés, o grande servo do Senhor, transfigurado diante dele. Quem diria? Aquele que o Senhor o tomou antes dele possuir, entrar na terra, e ele ficou, pelo menos temporariamente, no tempo Cronos, né? Esse tempo nosso, ele ficou impedido de entrar na terra, e agora esse Moisés está pisando os pés na santa terra prometida, aleluia. E aí Pedro vê aquilo, e aí ele vê um outro personagem, um personagem que foi um ícone, um pioneiro, um homem que orou e o morto ressuscitou. Na verdade, vários oraram e pessoas ressuscitaram dentre os mortos, mas ele foi o pioneiro. Imagine só, você ser o pioneiro, você orar por algo inusitado, algo que ninguém nunca orou, você ora e aquilo acontece, se manifesta. Que coisa tremenda, não é verdade? E aí ele vê diante dele quem? Moisés, ele vê Elias, mas estava ali aquele que tem o nome, que está acima de todo nome, aleluia. Aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é o Senhor dos senhores, aquele de quem o profeta disse: ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é, aleluia. E aí, sem saber o que dizer, ele disse: é bom estarmos aqui. Quem pode dizer isso nessa noite? Diga bem alto aí, diga: é bom estarmos aqui. Dá para melhorar, eu sei que vocês têm um fôlego bem melhor do que esse. Diga bem forte, diga: é bom estarmos aqui. Aleluia. Eu sei que algumas pessoas não gostam, né, quando a gente fala diga, mas vocês têm paciência comigo, por favor? Sim, eu posso contar com a paciência de vocês? Então, só se você quiser e puder, diga para alguém aí perto de você, diga assim: é muito bom estarmos aqui nessa noite. Amém, povo de Deus? Aleluia. É bom estarmos aqui, é muito bom. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, e também do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre tua vida, sobre nossas vidas. Amém? Quantos recebem? Aleluia. Para mim é um motivo de muita alegria poder participar de um momento tão especial como esse, não é? É um momento memorável, faz parte da história, né, daquilo que o Senhor tem feito em vocês, por vocês e através de vocês. Esse momento é um momento memorável. As Escrituras, elas dizem que nós devemos levantar memoriais, não é? Momentos que são marcantes, importantes, nós levantamos memoriais. E essa noite é um memorial. Nós estamos na presença do Senhor para dizer: nós te louvamos, Senhor dos céus e da terra. Nós engrandecemos o teu nome, porque só tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Amém, povo de Deus? Aleluia. O pastor já me apresentou, meu nome é Claudinei, eu estou aqui juntamente com a minha linda e maravilhosa esposa, é a esposa mais linda que eu tenho só tenho essa, não é? Lógico, obviamente, sou monogâmico segundo as Escrituras, não é? E ela está comigo, está aqui também essa turma, né? Faz parte ali do nosso time, nossa equipe, que está aqui conosco. Tem o pastor William, esse rapaz bonitão que estava tocando violão aqui, casado com a pastora Vivian. Tem lá em cima o pastor Amaro, não é? Está lá em cima com a pastora Claudinha, fazem parte do nosso time, e todos os demais do Ministério de Louvor. O Giordani estava tocando contrabaixo, a bateria o Elton, a G, que é filha do pastor Amaro e da pastora Cláudia, tocando o teclado, e na guitarra o Mateus. Ele está comigo desde bebezinho, desde recém-nascido,
Então imagina, aquele rapaz ali, aquele homenzarrão, eu ainda chamo ele de Mateuzinho, mas vocês viram que não tem nada de zinho, não é? Ele é um Mateuzão. Então eu louvo a Deus por poder estar aqui com vocês e compartilhar os oráculos do Senhor, a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus, para os seus pés, ela é luz para o meu e para o seu caminho. Quantos concordam com isso? Amém. Então, se você trouxe o Santo Livro, pegue agora, por favor, pegue o Santo Livro. Pode, como disse o pastor Josimar, pode ser no seu smartphone, pode ser no tablet, não importa. O que importa é que você examine as Escrituras. Jesus falou para um grupo de uma forma veemente. Isso está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, verso 29, não é? Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer as Escrituras, não é? Eu brinco lá na nossa comunidade, nós não podemos ser aquele crente piolho. O que é crente piolho? O que é crente piolho? Anda pela cabeça dos outros. A nossa fé é uma fé firmada nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Então pegue aí, abra comigo no livro dos Salmos. Faz parte da porção que a gente costuma chamar de Velho Testamento, ou a Velha Aliança, capítulo de número 50. Livro dos Salmos, capítulo de número 50. E eu vou ler com vocês a partir do verso 1 até o verso 6, e depois eu vou ler com vocês apenas um versículo posterior, que é o verso de número 14. Eu perguntei para o pastor Josimar qual a tradução, qual a versão da tradução das Escrituras vocês usam. Ele disse que não há uma uniformidade, você usa que lhe convém melhor, né? Nós temos talvez aqui a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, nós temos aqui a revista E-corrigida, a revista E-atualizada, não é? Então não tem problema. Eu apenas gostaria que você fizesse a leitura do texto sagrado comigo, aí na tradução da sua Bíblia. Eu vou usar a versão que nós usamos ali na nossa comunidade, que é a Nova Versão Internacional, não é? Nova Versão Internacional, Salmos, capítulo de número 50, a partir do verso 1. Eu não sei o costume, eu sou convidado. Vocês costumam ler assentados ou vocês se colocam de pé para ler as Escrituras? Tanto faz? Então, mesmo em reverência, porque a reverência não está ligada a estar de pé ou estar sentado. Quantos entendem isso? Vou contar uma historinha bem rápida. Jesus contava histórias e as pessoas aprendiam, então eu vou contar uma historinha. Isso aconteceu, é fato, é verídico. Um pastor amigo, ele tem lá uma irmã da igreja, e disse que o menino estava no carro com a mãe, e ela contou para ele. E vocês sabem, as nossas leis são rigorosas, e agora mais do que nunca, né? Está doendo no bolso aí. Se você transgredir a lei do trânsito, a coisa está complicada, sim ou não? E aí a mãe dizia para o filho que estava no banco de trás, mas estava de pé, ela dizia assim: filho, senta. E aí o menino não obedecia, e ela dizia: senta, menino, e ele não obedecia. Ela falou assim: menino, se você não sentar, eu vou te dar uma surra. O menino sentou. Que técnica maravilhosa, Super Nani que o diga. E aí então ele disse para sua mãe: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Então não adianta às vezes ficar de pé por fora e ficar por dentro sentado. Que o teu coração esteja prostrado, rendido na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então pegue aí o Santo Livro, abra comigo, leia comigo aí. Você vai ler na sua tradução e eu vou ler aqui. Diz assim o texto sagrado na tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional: fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Grave essas palavras, verso 2: desde Sião, a partir de Sião, perfeita em beleza, algumas traduções dizem excelência em formosura, Deus resplandece. Aleluia! Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo.
ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Se você puder, vá um pouquinho adiante, pegue aí comigo o versículo de número 14 e o 15, diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua. Você pode responder: ofereça a Deus em sacrifício a sua. Enquanto todos não disseram, eu não paro de repetir: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Se você recebeu a palavra de Deus no seu coração, diga amém, diga graças a Deus. Povo de Deus, eu estava pensando, refletindo sobre, na verdade eu vou ser muito franco com vocês, eu estou até com um atropelo profético aqui. O que quer dizer atropelo profético, pastor? Atropelo profético é quando você está como um vulcão em erupção, e dentro de mim há muitas verdades de Deus, verdades vivificadas pelo Espírito Santo, que com certeza eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, uma delas que me veio forte, muito forte, quando eu orava e eu aguardava no Espírito, o que ele tem para nós aqui nessa noite. Uma delas que vinha muito forte é sobre a diferença do Cronos e do Kairos, não é? São duas palavras gregas. O Cronos de cronômetro, medida, metro, medida, crono, tempo, né? Então o crono é o tempo humano, esse tempo nosso, né? Que tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, esse é o Cronos. Porém existe uma outra palavra que é também de origem grega, que é o Kairos, que significa o tempo de Deus. O tempo de Deus. Vocês se lembram Jesus no seu primeiro milagre, quando ele sobe para participar daquela festa, as bodas lá em Caná da Galileia, e a sua mãezinha chega até ele e fala: filho, acabou o vinho da festa, e aí? Resolve essa situação. Jesus era um resolvedor de problemas. Resolve essa situação, dá um jeito. E aí Jesus fala algo muito forte para ela. Jesus diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu tempo. Os irmãos dele viviam insistindo: se você faz essas coisas, se apresenta, se mostra para que todos saibam, para que todos te conheçam. E Jesus fala assim: olha, para vocês sempre é tempo, para vocês sempre é a hora, mas ainda não chegou o meu momento, ainda não chegou a minha hora. Porém, um pouco antes da sua paixão e do seu martírio, eu não sei quantos de vocês se lembram, mas ele está chegando à grande cidade, ele está chegando a Sião. Já vou explicar. Essa Sião aqui, que é um arquetipo, é um exemplo da igreja, não é? Essa Sião aqui, a grande cidade, a Jerusalém, que é um arquetipo, ele está entrando nessa cidade, mas antes de entrar nessa cidade, a Bíblia diz, as Escrituras afirmam que Jesus para ali, e ele olha para aquela cidade, ele chora diante daquela cidade, e ele fala algo mais ou menos assim, ele diz assim: nossa, como eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, assim eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas para cuidar de vocês, para sarar vocês, restaurar vocês. E ele diz algo muito interessante sobre o tempo. Ele diz: vocês não entenderam o tempo, vocês não compreenderam o tempo. Se vocês entendessem o tempo, se vocês entendessem esse tempo, que era o Kairos de Deus, o momento de Deus, isso não teria acontecido. Muito interessante. Então essa palavra também está ardendo no meu coração. Porém, quando eu me lembrei desse texto do livro dos Salmos, primeira coisa que me ocorreu, e eu quero que você preste atenção nessas palavras, se você puder e quiser até anote isso, se é bom para fixar, preste atenção. Me ocorreu essa frase, né? Eu resumi mais ou menos assim: é uma bênção ser igreja. Amém, povo de Deus? Quem concorda, quem recebe essa palavra? Então quem pode encher o pulmão de ar agora e fazer esse exercício, falar assim: é uma bênção ser igreja? Vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3, é uma bênção ser igreja, amém? É uma bênção ser igreja. Porém, não para por aí, é uma bênção fazer parte
da igreja, já eu vou esclarecer isso aqui, né, de uma forma mais detalhada. É uma bênção fazer parte da igreja, mas também é uma bênção estar na igreja. Quando eu digo é uma bênção ser igreja, você entende que o Senhor disse que Ele não habitaria em templos construídos pelas mãos dos homens, não é verdade? Quantos têm esse entendimento claro? Deus não habita em templos construídos, não importa se é a mais linda das catedrais ou é a acomodação mais simples, não importa. Ele disse, eu decidi. O próprio Deus, Ele escolheu, Ele disse, eu vou habitar com quem? Com quem que Ele disse que Ele habitaria? Com o contrito e com o quebrantado de coração, ou seja, aquela pessoa que reconhece que sem Ele não é nada, reconhece que sem Ele não pode nada, reconhece que depende do Senhor. Então, quando eu entendo, quando você entende, quando nós entendemos isso, entendemos o sacrifício de Cristo na cruz, a obra vicária, ou seja, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, quando a gente entende isso, quando nós compreendemos isso, e nós nos rendemos, nos entregamos ao Senhor, então nós nos tornamos casa de Deus, nos tornamos morada do Deus Altíssimo, ou seja, Ele passa a habitar em mim. É uma obra gloriosa. A Bíblia chama isso de regeneração. Regeneração, que coisa linda que acontece. Você é regenerado, você, segundo Evangelho segundo João capítulo 3, você nasce de novo. Essa experiência é maravilhosa, essa experiência é gloriosa. E quando você nasce de novo, o Espírito Santo do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, vem habitar em mim, vem habitar em você. Aleluia! Aleluia! Que coisa tremenda, imagine, aquele mesmo que disse que ele disse assim, olha, que casa vocês pensam que vocês vão me construir para eu estar nela? Hein? O que vocês estão pensando? Os céus dos céus é a minha morada. Céus do céus. Quantos céus tem, pastor? Eu não sei, tem que perguntar para um cosmólogo. Alguém que estuda cosmologia. Porque deve ter céu que não acaba mais. Onde que é a parede desse negócio? Eu não sei. Eu não sei. E diz as Escrituras que Deus habita nos céus dos céus. Porque Ele é grande. Ele diz que a terra é o estrado do pé dele. Ele põe o pezinho dele para descansar sobre a terra. De tão grande que Ele é. Agora esse Deus diz, olha, mas eu habito naquele que humildemente se rendeu a mim, reconheceu que estava perdido, estava condenado à morte, ao inferno. É a verdade das Escrituras. Talvez não seja politicamente correto usar essa expressão nos dias atuais, morte, inferno, mas é a verdade. A Bíblia fala de uma forma muito veemente sobre isso, não é? E aí essa pessoa, pela obra do Espírito Santo, ela se rende, ela se entrega, ela se quebranta, está contrita, aí Deus vem habitar nela e ela se torna igreja. Você é igreja, eu sou igreja. Como diz as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, no livro do Apocalipse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, porque eu, você, nós somos igreja. Quantos aqui são igreja do Senhor? Então diga comigo, é uma bênção ser igreja. Diga aí, meu irmão, é uma bênção ser igreja. Só se você quiser e puder dar um sorriso gostoso aí para alguém perto de você, diz assim, olha, é uma bênção ser igreja, é uma bênção ser Sião. Sião é igreja? É uma bênção ser Sião. Fale para essa pessoa aí, para dar tempo de eu tomar um golinho de água. Mas é uma bênção fazer parte da igreja. Paulo fala desse mistério, porque a igreja é o quê? Um corpo. Diga comigo, um corpo. Diga, a igreja é um corpo. Todo mundo comigo, vamos lá, vamos coral. A igreja é um corpo. Isso quer dizer o quê? Que ela é composta de muitos membros, não é? Então, eu digo-se primeiro que é uma bênção ser, ou seja, eu sou igreja, eu sou porque eu fui regenerado, nasci de novo, lavado e remido no sangue de Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida eterna, o seu também está lá, glória a Deus, o seu nome está escrito no livro da vida eterna, aleluia! Meu Deus, eu vou ter que repetir 300 vezes para vocês entenderem o que eu estou dizendo? Meu irmão, eu não estou dizendo que você ganhou na Mega Sena, eu não disse que você ganhou na Mega Sena, não, porque se eu tivesse dito isso aí, o cara,
Agora eu estou dizendo para você o quê? O seu nome está escrito no livro da vida eterna. Dê um brado de júbilo e aplauda o Senhor, igreja. Vamos aplaudir o seu nome? Aleluia! Glória a Deus! Está escrito, irmão. Sua vida está nas mãos de Deus e ninguém vai poder arrancar ela, arrebatar ela de lá, não. Aquele que vem a mim, ele diz, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Sua vida está nas mãos de Deus, amém? Amém. Querido, é uma bênção fazer parte da igreja. É uma bênção ser Sião. Sião, o texto de Salmos, capítulo 50, verso 2, a partir de Sião. Sião na velha aliança, falando de quê? Da Jerusalém, a cidade do grande rei, mas ela era um arquetipo. O que é um arquetipo? É uma figura, é uma sombra, é um exemplo do que nós somos hoje, a igreja de Jesus, eu, você, nós. Embora eu não seja membro dessa comunidade local, mas eu também sou Sião. Você é Sião. É uma bênção fazer parte da igreja. É uma bênção, amém? É uma bênção fazer parte, ser um membro. Eu não sei qual membro você é. Talvez você está chegando aqui, camarada, né? Faz um mêsinho, faz uma semana que você começou a participar dessa comunidade, esse grupo abençoado aqui, esse povo de Deus. Você está vindo, é uma bênção fazer parte da igreja. Você nem sabe que parte você é, que membro você é, mas você está no lugar certo. Deus vai colocar você no teu devido lugar. É uma bênção ser, é uma bênção estar na igreja, é uma bênção estar aqui, fazer parte da comunidade da fé. É uma bênção. É uma bênção fazer parte dessa comunidade, amém, povo de Deus? E por último, eu usei esse termo, estar na igreja. Estar por quê? Porque a palavra fala sobre a necessidade que todos nós temos de congregar. Congregar, lá na carta aos Hebreus, diz que não podemos deixar de congregar, amém, povo de Deus? Amém? É lindo, quando o povo congrega, quando a igreja se reúne, é lindo. Olha que manifestação linda. Nós estamos agora há pouco, como o povo de Deus, celebrando, adorando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, louvando a Ele por aquilo que Ele fez. 42 anos de história, como disse minha amada, 42 anos, não são 42 dias, não são 42 semanas, não são 42 meses. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa linda. Louvamos o Senhor, louvamos o seu nome por aquilo que Ele fez, mas louvamos a Ele também por aquilo que Ele está fazendo aqui nessa noite. Ele está no nosso meio, Ele está aqui. Quantos creem de coração? Jesus afirmou, quando nós nos reunimos, quando a igreja congrega, quando o povo se reúne, Mateus capítulo 18, verso 20, Ele diz, quando 2 ou mais se reúnem no meu nome, onde que Ele está? Onde que Ele está? Ele está aqui, Ele está presente neste lugar. Jesus está aqui. E na sua presença há plenitude de alegria, na sua presença há delícias perpétuas. A presença de Deus é maravilhosa, temos que honrá-la, temos que valorizá-la. A presença dele está neste lugar. É uma bênção, por isso que eu disse, é uma bênção estar na igreja, na eclésia, no sentido de congregação, comunidade dos cristãos, dos nascidos de novo. Você crê nisso, meu irmão? Então diga comigo, é uma bênção ser igreja, é uma bênção fazer parte da igreja. Todos digam comigo, diga, é uma bênção ser igreja, é uma bênção fazer parte da igreja. Diga, é uma bênção estar na igreja. Quantos concordam? Então dá um glória a Deus bem forte aí, aleluia. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Eu não sei quantos de vocês sabem qual é o significado literal da palavra igreja. Traduzindo para o nosso português, qual é o significado dessa palavra? De dentro para fora. Quem já ouviu falar? De dentro para fora. Que interessante isso, sim ou não? Eu acho demais. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, o texto do livro do salmista, livro de Salmos, capítulo de número 50, a partir do verso 1, diz algo tremendo, que Deus está fazendo grandes coisas, Deus está bradando, Deus está falando, e aí, o verso 2 diz assim, desde Sião, a partir de Sião, a partir da igreja, Deus está manifestando a sua glória
entre as nações. Eu gosto muito daquela frase do Bill Hybels, talvez a maioria de vocês ou todos, você já ouviu, que a esperança da terra é a igreja local. A igreja local. Eu vou contar para vocês uma historinha rápida. Eu venho de uma família que infelizmente ela foi maculada, ela foi corrompida pelo engano de falsas doutrinas. Eu cresci acreditando, pasme, estou aqui trazendo uma mensagem de fé das Escrituras, mas na minha infância eu cresci acreditando, por exemplo, que os espíritos das pessoas que morreram, elas voltavam e elas faziam as coisas, ajudavam, atrapalhavam, etc. e tal. E eu cresci acreditando nisso. A minha avó, ela tinha ao lado da sua casa, e eu passei muitas das minhas férias na minha infância lá. Para você ter uma ideia, eu nasci na cidade dos meus avós maternos, né? Nós morávamos em Maringá e eu nasci nessa cidade. Minha mãe correu para lá, fugiu para lá, né? Porque eu sou o caçula, o quarto filho, homem, e meu pai queria uma mulher, meu pai queria uma menina, imagine só. Ia ter 125 filhos, não é? E nenhuma mulher, ia fazer só homem. Ele foi feito para fazer homem, está no DNA dele. O cara teve 4, e aí minha mãe estava desesperada, falou: esse homem não vai parar de fazer filho. E ele quer uma menina, e se eu tiver o quinto e for menina, ele vai tentar de novo, vai tentar. Ela fugiu para a casa dos pais, lá em Cruzeiro do Oeste. Alguém já ouviu falar dessa cidade? Fica atrás do mapa ali, ó. Tem né, várias cidades, aí atrás do mapa você vira o verso, está lá, Cruzeiro do Oeste, próximo ao Moarama, não é? E aí, lá eu nasci, lá minha mãe fez a laqueadura, eu nasci lá, e do lado da casa onde minha avó viveu toda a vida dela ali, toda a vida, tinha um centro onde se fazia isso, onde se invocava os espíritos. Ela, muitas vezes, ela fazia uma reza, um passe em mim, né? E era uma coisa, e aí tinha uma mesa com uma toalha branca enorme, e lá tinha água, e eu bebia aquela, porque eu falava assim: esse negócio deve ser bom, esse trem deve ser bom, e aí eu bebia toda aquela água e tal, e essa é a nossa história, a nossa família é marcada por isso aí. E aí, eu lá numa determinada fase da minha vida, eu estava desandado como um adolescente em fase de ebulição, aquela fase de, sabe? E comecei a fazer muita coisa errada, comecei a roubar, comecei a usar algumas drogas, e só coisa errada. Meu Deus do céu, que coisa terrível, não é? Rebelde, né? Brigava com todo mundo, inclusive com a minha própria sombra. Então imagine que coisa terrível, não é? E aí Deus faz uma obra. O que Deus faz? Deus usa uma vizinha que é a igreja, esposa de um pastor da Assembleia de Deus, uma mulher que ela e o esposo dela, para mim, eu tinha ojeriza deles, porque eles eram assim, o oposto, tudo aquilo que eu pensava, era o oposto. Mas essa mulher, tocada pelo Espírito Santo, ela começa a orar, interceder por mim e pela minha família, e eu e um irmão meu, nós tivemos a experiência do novo nascimento. Fomos tocados pelo Espírito Santo. Eu até hoje, eu brinco lá na nossa comunidade, que durante 6 meses, eu penso que nós somos regenerados para crer. Depois dos outros 6 meses, eu penso que nós cremos para ser regenerados. Quem entende um pouquinho mais de teologia sabe o que eu estou falando. Eu tenho essa dúvida, sabe? É uma coisa que então 6 meses eu acredito numa coisa, 6 meses na outra, porque é uma obra que você vê que é claramente, puramente do Espírito Santo. Fomos parar numa comunidade cristã, fomos parar onde? Numa igreja. Ali Deus me pega, não só eu, mas um irmão que é 4 anos mais velho do que eu, que também hoje é pastor, não é? E ali nós nascemos de novo, e Deus começa a quebrar as cadeias, Deus entra na nossa história. Aí vem a minha mãe, que estava em cima do muro e tal, minha mãe se converte, minha mãe que cresceu dentro desse contexto, minha mãe se converte. E aí depois vem o meu outro irmão, que era tido como o herdeiro da tradição religiosa, ou seja, ele seria o sucessor da minha avó, com aquelas coisas, e ele se converte, aleluia, e Deus faz a obra. Deus salva a nossa família, e começa uma nova história, um ciclo de maldição se encerra, e um ciclo de bênção se inicia. Vou adiantar a história por causa do nosso horário. Aí passa alguns anos, eu conheço uma moça, a minha esposa. Preste atenção, eu quero que você consiga pensar o que eu quero que você receba nessa noite. Ela teve a sua família também alcançada pelo Senhor Jesus, quando seu pai passava por um momento muito difícil, uma crise, tanto existencial como também circunstancial, e o pai começou a ir para a igreja, e toda a família foi, e ela se converteu. Isso fez o quê? Nós nos conhecemos, oramos, esperamos no Senhor, Deus
confirmou, nos casamos. Nós temos construído uma família desde então. Nós temos 2 filhas, a Maria Eduarda, que está com 16 anos, e eu tenho a Rihanna Záquia, que está com 6 anos. 6 anos de idade. Um novo ciclo começou na minha história. Um novo ciclo começou na nossa história, um ciclo de bênção. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso acontece a partir de Sião. Diga comigo, a partir de Sião. Só se você quiser e puder, diga para alguém perto de você, diga assim, isso acontece a partir de Sião. É a partir de Sião. Desde Sião. A partir de Sião. Deus mudou a nossa história. Eu me tornei igreja, faço parte de uma igreja, me alegro por isso. Hoje eu sou Sião. Hoje eu sou Sião. E a maldição foi quebrada, a maldição foi rompida. Hoje nós iniciamos uma história de bênção. Bênção essa que as Escrituras dizem no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, que a graça e a misericórdia de Deus vai fazer ela perdurar se Jesus não vier buscar a sua igreja por 1000 gerações. A maldição, ela acompanha até a 3ª e 4ª, mas a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor se manifesta até a 1000ª geração daqueles que o amam. Eu creio. Para encerrar essa palavra, eu vou ler para vocês uma historinha muito interessante. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas isso vai assim, tornar muito claro, muito vivo o que eu estou falando para você nessa noite. Vai ficar muito claro para você. É a história de 2 homens. Um se chamava Jonathan Edwards. Alguém aqui já ouviu falar nesse santo homem de Deus? Jonathan Edwards fez parte da 2ª geração dos puritanos, homens que se levantaram para trazer uma restauração na vida da igreja. Isso mais ou menos em meados de 1700. Um santo homem. Se você quer realmente aprender coisas profundas de Deus, leia esse homem, Jonathan Edwards. E é interessante, eu vou ler para vocês alguns dados. Um estudante de teologia lá de Princeton, ele fez um estudo acerca da vida desse homem e do legado que ele deixou. Preste atenção. Esse estudante chama Benjamin Warfield. E ele pesquisou e ele descobriu que na história de Jonathan Edwards, ele teve uma geração de 1.394 descendentes. Bastante gente. Esse estudo aí é coisa recente. Essa pesquisa não é atual de hoje, mas tem algum tempo. Olha que interessante. E aí, nesses anos, mais ou menos aí 300 e poucos anos, ele descobriu que foram 1.394 descendentes. E olha o legado, esse santo homem de Deus, esse homem de uma profundidade em Deus tremenda, um puritano. Olha o legado que ele deixou para as suas gerações. Desses 1.300 e tantos descendentes, 3 se tornaram presidentes de grandes universidades, como Harvard, o próprio Princeton, grandes. 3 se tornaram, vocês estão me ouvindo bem? 3 se tornaram presidente dessas universidades. Aqui seria o relativo a reitor. 3 se tornaram senadores da República dos Estados Unidos. 3. 30 se tornaram juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários pelo campo, pelo mundo. 60 se tornaram escritores de destaque. 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos da América. 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidade, entre eles governadores de estado, diplomatas, homens que foram embaixadores da sua nação, e 1 foi chefe do Tesouro Nacional. É mais ou menos essa história do legado do senhor Jonathan Edwards. Em contrapartida, foi feito um estudo de um outro camarada chamado Max Jukes, melhor dizendo para vocês. Esse cara era um ateu professo, ele dizia que Deus não existe, não há Deus. E o que a Bíblia diz quando o camarada diz que não há Deus? Ele é tolo, não é? Diz o tolo no seu coração, não há Deus, não existe Deus. Esse homem dizia que Deus não existia. Esse homem era um homem que vivia uma vida ímpia. Ele casou com uma jovem também que não conhecia o Senhor Jesus. Infelizmente, devido à sua firme convicção de que Deus não existia, ele não se rendeu a Deus.
E constatou-se que o legado dele foi 310 dos seus descendentes morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres dos seus descendentes foram prostitutas. Ele teve 540 descendentes no total, bem menos do que Jonathan Edwards. Ele não teve muitas flechas, porque a Bíblia diz que como flechas na mão do arqueiro, assim são os nossos filhos que Deus nos dá. Ele não teve muitas flechas, e a história dele é mais ou menos essa, e aqui eles fazem uma abordagem mais ou menos assim. Eles tiveram um custo para o Estado, para o erário, de $1.250.000. Em contrapartida, os descendentes de Jonathan Edwards, não custaram nada. Por que eu estou contando essa história para você? Por que eu contei um pouquinho da minha história? A Bíblia que nós lemos nessa noite, o texto que nós lemos nessa noite, diz: desde de Sião se manifesta a beleza, a formosura de Deus. Deus quer fazer com que a cada dia, eu, você, que somos igreja, Deus quer fazer com que a cada dia este povo, esta igreja local, essa igreja que você faz parte, você foi plantado aqui pelo Senhor, amém? Quantos creem nisso? Foi Deus que te plantou nesse lugar. Mas Deus te plantou para quê? Para ser uma árvore frutífera. Deus te nomeou para que você possa ir e dar muitos frutos. Muitos frutos. Foi para isso que Ele te chamou. Foi para isso que Ele te salvou, te regenerou. Foi para isso que Ele te plantou, e você hoje faz parte dessa comunidade. Você faz parte desta igreja. É bom estarmos aqui, é ótimo. É bom celebrarmos a Deus nessa noite, amém, igreja? É bom louvarmos a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo. Mas eu quero desafiar você, cada pessoa que entrou aqui nessa noite, eu quero desafiar você a crer naquilo que o Senhor vai fazer ainda, a olhar para frente. Lá na nossa comunidade, eu encerro com essas palavras. Nós temos duas declarações como igreja. Uma é: na multidão dos que creram, é o coração e a alma. Na multidão dos que creram, baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Nós falamos como igreja, muitas vezes nós professamos essa verdade. Na multidão dos que creem, porque vivemos o presente. Na multidão dos que creem, é o coração e a alma. Porém, a gente faz uma outra declaração, baseada na história de Josué. Nós declaramos como igreja: eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor prometeu. Eia, é uma expressão que você vai encontrar algumas poucas vezes nas Escrituras. Ela está vinculada à intervenção direta de Deus. Então, eu quero que você hoje aqui diga: aleluia, glória a Deus. Na multidão dos que creem, nessa multidão que Deus tem trazido nesse lugar, somos no coração e na alma. Aleluia, é bom fazer parte desta comunidade, é bom ser Sião, é maravilhoso, é uma bênção ser igreja. Porém, eu quero desafiar você nessa noite a se levantar e a declarar: eia, subamos e possuamos. Eia, é tempo de irmos além, é tempo de alcançarmos aquilo que ainda não foi alcançado, é tempo de marcarmos a nossa geração, é tempo de deixarmos um legado. Se você puder e quiser, fique de pé nessa hora, eu quero orar com você. Se o ministério de louvor, ou pelo menos teclado, puder subir, eu agradeço. Desde Sião, a partir de Sião, através de Sião, eu creio que o Senhor fará grandes coisas neste lugar. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas por este lugar, mas eu creio que o Senhor fará grandes coisas a partir deste lugar. Declare comigo nessa noite: desde Sião. Diga: desde Sião. Se você puder, quiser, feche os seus olhos. Se você quiser e puder, coloque a mão no seu coração. Ah, Senhor, o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. A tua misericórdia é o motivo, é a causa de nós não sermos destruídos. Grande é a tua fidelidade. Eu te louvo nessa noite, Pai, por poder estar aqui com os meus irmãos e irmãs e compartilhar a tua santa palavra.
Eu me alegro, Senhor, pela história desta igreja, por tudo que o Senhor fez. Nós te louvamos por tudo, por toda e qualquer situação, mesmo pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas. Nós louvamos o Senhor, porque foi tudo isso, a soma de tudo isso que os trouxe até aqui. Mas Deus, eu quero, Senhor, te louvar e te engrandecer por aquilo que o Senhor está realizando aqui agora, na vida de cada um dos teus filhos e filhas que se reúnem no nome do Senhor neste lugar. E eu quero, Senhor, junto com este povo, junto, Senhor, com esse exército que o Senhor tem levantado, porque a igreja, ela é um exército. A igreja é um exército, a igreja é um hospital, a igreja é uma comunidade terapêutica, mas a palavra diz que a tua igreja, ela é um exército que marcha. A tua igreja, ela milita, ela é militante, porque ela sabe que aquilo que a espera é o triunfo em nome do Senhor. Aleluia! Eu quero, Senhor, nessa noite orar com os meus irmãos e irmãs, orar pelo pastor, pela sua família, orar por toda a equipe ministerial, cada líder. Eu quero orar, Senhor, por cada membro do corpo de Cristo neste lugar, porque eu creio de todo o meu coração, eu creio com todo o meu ser, que é tempo, Senhor, desta igreja bradareia. Eia! É tempo dessa igreja, Senhor, se levantar dentro daquilo que o Senhor tem confiado a eles, do chamado, da obra do teu Espírito Santo neste lugar, para cada dia fazer mais e mais diferença, para, Senhor, mudar história de vidas, para marcar, Senhor, gerações inteiras, gerações, Pai, que deixarão um legado de bênção, um legado de vida e vida em abundância. Você crê que você faz parte disso, meu irmão? Você que está aqui nessa noite, você crê que é para você isso, a partir de Sião, desde Sião? Quantos creem nessa verdade? Você quer se dispor hoje aqui e dizer: Senhor, eis-me aqui, levante a sua mão onde você está. Pastor, por que levantar a mão? Porque a Bíblia diz que aquele que o confessar diante dos homens, Deus o confessará, Jesus o confessará diante do Pai. Então levante as suas mãos bem alto, como um ato de rendição, como um ato de entrega, como alguém que está dizendo, que diz: Espírito Santo, eu estou aqui. Senhor, mãos se levantam, mãos se levantam, mãos se levantam. Vem Espírito Santo ungindo, vem Espírito Santo envolvendo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Eu declaro que o Espírito do Senhor está sobre você e Ele te unge nessa noite. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Receba, 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 em nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão. O Espírito do Senhor está sobre você e Ele te unge. Ele te unge para marcar uma geração, para deixar um legado de vida, para deixar um legado de bênção na tua família, na tua casa, nos seus. Mas todos aqueles que interagirem com você serão abençoados, porque o Senhor disse, e nós estamos inseridos na promessa de Abraão. O Senhor disse: Abraão, eu vou te fazer uma bênção, em ti todas as famílias serão benditas. Deus vai fazer de você uma bênção. Senhor, este povo é uma bênção, esta igreja é uma bênção, este pastor é uma bênção, meu Pai, esta equipe ministerial é uma bênção. Eu creio, e eu louvo e engrandeço o teu nome. Escreve na tábua de carne de cada coração a tua palavra nessa noite, Senhor. Firma, fixa, e que os olhos de cada um aqui estejam fixos, firmes no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você crê e recebe, diga amém. Se você crê e se dispõe diante do Senhor a ser Sião, a viver como Sião, a fazer aquilo que só Sião pode fazer, diga amém, diga graças a Deus, diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diga com muita alegria, diga glórias ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Diga invisível, mas real. Diga a Ele todo louvor, honra e glória para sempre. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Pastor Josimar, obrigado de coração. Graças a Deus.
Que bom, agradecemos a Deus. Você pode se sentar um instantinho? Nós estamos partindo para os momentos finais dessa reunião, ainda temos algumas coisas. Eu vou pedir já para o pessoal que vai estar ministrando agora aos nossos corações. Nós teremos uma ministração especial aqui ao Senhor nesse momento. Eu acho que eles precisam se preparar, então já podem ir se preparando. Enquanto isso, eu gostaria de fazer algo, não é? Então, agora procure ficar onde você está mesmo, aí, exceto aqueles que vão fazer o que precisa ser feito aqui, banda e tudo, né? Então eles já estão se preparando. Mas eu gostaria que agora nós fizéssemos o seguinte: todo ano a gente faz algo mais ou menos parecido, mas eu gostaria que aqueles irmãos que estavam aqui lá no mês de novembro de 1972, quando essa igreja foi organizada, eu gostaria que eles ficassem em pé. Onde é que eles estão? Nós temos, lá, ótimo, olha só, esses irmãos estavam no ato da organização aqui da igreja. Eles estão lá atrás, vocês estão vendo ele lá? Eles lá, ok. Eu gostaria de uma salva de palmas para esses irmãos, por causa da fé, da bravura, da disposição em obedecer ao Senhor, em andar no caminho dele, não é? Queria que eles continuassem em pé um instantinho. Gostaria de saber os irmãos que chegaram aqui nesta igreja, ou nesta comunidade de fé, né, que não era aqui no começo, mas de 72 a 82. Então pensa bem atenção, você que chegou aqui na Sião de 72 a 82, fique em pé juntamente com esses irmãos. Onde é que vocês estão? Olha só, esse pessoal estava aqui na década posterior. Se tiver alguém lá em cima na galeria, eu não estou vendo vocês aí, mas vocês fiquem em pé aí também. Eu gostaria de uma salva de palmas para esses irmãos também. E já quero pedir para que fiquem em pé juntamente com eles, aqueles irmãos que chegaram de 83 a 92. Tente se lembrar aí, 83 a 92. Tem uma geração que chegou nessa época aí, por favor, coloque em pé onde você estiver. Olha aí, 83 a 92. Foi isso que eu falei? Olha que bênção. Um aplauso para eles também aí. Estamos aumentando a nossa fileira de 93 a 2002, 93 até 2002, você que chegou aqui na Sião, de 93 a 2002, eu cheguei aqui com a minha esposa, ela está em pé ali, o Pedro estava na barriga dela, já está aqui na guitarra, em pé aqui, que bom, de 2003 a 2012, quem chegou aqui como membro nessa igreja, ou está frequentando nesse período de lá para cá, por favor, fique em pé. Eu acho que agora da Sião aqui fica pouca gente sentado, né? Isso, levanta aí, isso. E aqueles que estão aqui agora no ano de 2014, pelo primeiro aniversário da Sião que vocês passam junto com a gente, por favor, levanta aí. Olha só, muitos agora, que bom, que bom. Graças a Deus. Queria pedir também para todos os nossos visitantes agora, todo mundo que está aqui dentro, se colocar em pé, e onde você estiver. Isso, fique em pé, onde você estiver. Eu gostaria que nós disséssemos juntos mais uma vez: Sião, o teu Deus reina. Diga aí, onde você está? Sião, o teu Deus reina. E eu gostei dessa frase. Eia, subamos e conquistemos a terra que o Senhor nosso Deus nos deu, não é? Nós vamos fazer isso, vamos continuar conquistando e avançando para a glória de Deus. Nós vamos ouvir e participar juntos desse momento de celebração ao Senhor, e a hora que der, você pode até cantar junto, que não vai atrapalhar em nada. Antes, daqui a pouquinho, nós vamos nos assentar novamente e vamos dar alguns avisos, porque nós teremos um bolo para a gente comer, um refrigerante. Então, você fica aqui conosco, porque a gente vai comandar isso daqui a pouco, mas por enquanto, em pé, naquilo que for possível, você cante junto. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em Mateus que as portas do inferno, elas não prevalecerão. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja, né? Nós ouvimos hoje sobre igreja, e é isso que nós vamos cantar. E eu queria que a igreja cantasse isso profeticamente, né? Que a igreja vem marchando em vitória, de glória em glória, amém? Vamos cantar em nome de Jesus, amém?
dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagres levantando um exército de Deus. É a igreja santa, aqui perseguirá. Tentaram acabar com a base da igreja, sem ela a terra não povoaria os céus. Cante comigo. Ela não teria força para adorar, não haveria missionários em todo lugar. Mas o plano não deu certo, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, brilhando em toda parte. Ora o rei, a igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. Sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagres levantando um exército de Deus. É a igreja santa, a que perseguirá. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a
igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagres, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a que perseguirá. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. Vem, vem, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagres, levantando um exército de vida. É a igreja santa. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Você pode louvar o Senhor. Levante sua mão e adora o Senhor. Ei, a igreja! Cadê a igreja? Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Diga glória. Mas vem aí. A igreja está te convidando. Ei, pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos. Ei, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vida. É a igreja santa. a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vida. É a igreja santa, a que perseguirá. Dê um brado de alegria aí diante do Senhor. Eia, subamos e conquistemos a terra que o Senhor nosso Deus nos deu. Aleluia! Uhul! Mais um pouquinho, Douglas. Mais um pouquinho. Firme, firme, firme. Que se ouça o som dos nossos instrumentos. Que se ouça o som das nossas vozes, celebrando o Senhor da igreja. Aleluia! Aleluia! Uhul! Aleluia!
Aleluia. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, assim aí, onde você está. Isso. Levante bem alto a mão dela, assim. Isso. E nós vamos orar agora. Você vai orar por essa pessoa, abençoar ela em nome de Jesus aí. Pode até juntar os corredores aqui agora. Ora pela pessoa da sua direita, da sua esquerda. Nós vamos terminar esse tempo aqui como igreja, abençoando uns aos outros. Faça isso aí, em nome de Jesus. Um minutinho de oração intensa, irmão. A igreja vem, então manifesta aí que você está vindo mesmo. Em nome de Jesus aí. Com autoridade, com poder, com unção, com temor e tremor diante de Deus. Faça isso nessa hora. É na glória do Senhor, é no poder do Senhor, é na capacitação do Senhor, é na unção do Senhor que a igreja marcha sobre a terra. Arabacalada, surabacai. Oh, glória a Jesus. Ricana, surabacai, alabás. Engrandecido é o nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Ricala, surabacai, asiramacalabás. Bendito é o nome de Jesus. Glorifica Jesus um instantinho, igreja. Aí onde você está agora, não ore não. Dá glória e honra a Jesus aí nesse lugar. Aí onde você está, em cima, glorifica Jesus um instante conosco. Exalte o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Ó Sião, o teu Deus reina. Aquele que vive, que reina pelos séculos dos séculos. Nós saudamos Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é em nome dele que nós marchamos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para você se assentar aí onde você está. O Ronaldo vai assumir aqui agora e vai dar alguns comandos rápidos que você precisa seguir para que tudo dê certo aqui, tá bem? Um minutinho só. Obrigado, gente boa.